que nós deveríamos ter uma avaliação ambiental estratégica. O que é uma avaliação ambiental estratégica? O governo acabou sensibilizado por essas questões e porque também nós atuávamos no CONSEMA, e lá no CONSEMA fizemos muita pressão para que isso ocorresse. Eles ficaram sensibilizados com essa necessidade e contrataram essas empresas que estão fazendo. Nós temos essa avaliação ambiental integrada que já foi apresentada, está à disposição no site, e tem a avaliação ambiental estratégica que vai ser tornada pública em junho, mas já existe no site uma minuta para poder dar uma olhada, para vocês terem uma noção do que é que se quer fazer na região. Então a gente dizia assim, não pode licenciar uma obra. O sistema de licenciamento, ele é muito equivocado. Você trabalha só com a obra. Você não trabalha com o acúmulo das obras, com a sinergia de todas as obras. E isso é um problema muito significativo, muito grave no sistema de licenciamento brasileiro. Ele é muito bom, ele exige uma série de estudos, ele exige uma série de procedimentos, mas ele não trabalha com a sinergia das obras. Então, uma coisa é você fazer uma obra de gás, parou, tudo bem. Aí você analisou a obra, licenciou a obra e ela pode ocorrer. Outra coisa é você ter, para aquela região, uma obra, uma base de gás, você ter um pier, você ter o porto, você ter um aeroporto, você ter o CDP, você ter N obras, que todas concorrendo à duplicação, né? O que acontece com a duplicação? Aumenta o fluxo de pessoas para cá. Facilita para muita gente, no Carnaval e no Réveillon, ir embora e vir. Mas favorece também um afluxo de pessoas para cá, que de um lado é bom, mas de outro, vocês podem perguntar para o prefeito, de outro lado, como é que ele suporta, ele nem tanto porque ele tem a balsa que regula um pouco isso, né? Mas como é que o prefeito daqui consegue segurar, entre aspas, ou acompanhar com a arrecadação que se tem o desenvolvimento dessa região com todas as pessoas querendo vir para cá, querendo morar aqui, querendo se estabelecer aqui. Então, traz um lado bom que provoca melhoria na economia, mas traz um outro lado de prejuízo na qualidade ambiental e isso não se torna sustentável. Bom, nós temos um grande desafio que é mobilizar os outros setores da sociedade civil. O movimento ambiental parece que por ser uma causa apaixonante, uma causa provocativa, uma causa que quando as pessoas se envolvem, acabam se dedicando um pouco mais a ela, ele acaba tendo uma estruturação melhor, mais sólida enquanto organização social. A Sociedade de Amigos de Bairro, ela também tem essa função, mas com uma discussão bem localizada. A gente tem a Associação de Engenheiros, a gente tem vários outros órgãos que se organizam em torno de classes, que compõem o terceiro setor. Aqui tem curso de Direito, né? Tem. Então, esse terceiro setor que eu estou tratando é o terceiro setor que é tratado no novo Código Civil, onde você tem uma definição muito clara, né? Primeiro setor é o setor governamental, onde você tem os 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. O segundo setor é o setor econômico, onde você tem todas as empresas que dão lucro, né? Todas as organizações não governamentais que dão lucro estão no segundo setor. E as organizações não governamentais que não dão lucro, que são sem fins lucrativos, fazem parte do terceiro setor, e é esse setor que a gente quer mobilizar. O setor que trabalha com entidades sem fins lucrativos, e o segundo setor, paralelamente, também ser mobilizado, porque a gente não consegue fazer transformação. E aí a intenção de discutir sustentabilidade, para que a gente possa ter uma perspectiva diferente do desenho que a gente tem hoje, ambiental, para o nosso futuro, ele também vai se dar junto do segundo setor. Aliás, eu estive em 2009 num congresso sustentável, chamava Sustentável 2009, e o segundo setor está se mobilizando para a questão da sustentabilidade de uma maneira muito significativa. Eu diria até que mais do que o terceiro setor, porque existe uma questão mercadológica por trás dessa mobilização em busca da sustentabilidade. Então lá eu pude acompanhar a Coca-Cola, por exemplo, que é uma multinacional
que causa um certo descontentamento para um setor da sociedade, mas que a maioria adora tomar uma Coca-Cola. A Coca-Cola, ela vai começar a produzir geladeiras que são sustentáveis. Não trabalha com gás CFC, aliás, aqui no Brasil já não trabalha, mas ela não vai trabalhar com gás CFC. Ela vai trabalhar com células fotovoltaicas que vão estar alimentando o sistema de resfriamento dela, que não é por motor. Eu sei que eles estão investindo pesado nisso. Você tem, por exemplo, a Walmart investindo pesado na questão do sabão feito do óleo de cozinha usado. Então, tem setores na Walmart que você leva o teu óleo de cozinha usado, depois você compra o sabão das comunidades que fizeram sabão com aquele óleo, você compra o sabão dentro do supermercado. E isso eles estão fazendo também com coletas de produtos. O Pão de Açúcar tem um sistema de coleta de garrafas PET. Né? Então, o segundo setor está se mobilizando porque sabe que isso vai ser uma demanda nossa. Nós é que vamos estar demandando isso para que eles se adequem, para que a gente compre produtos que realmente levem à sustentabilidade. Tá? Pode passar. Desculpa, professor, 2 minutos para... 2? Tá no finalzinho já. Tá? Bom, e aí eu perguntas para vocês. Como está a organização da sociedade civil? Qual é o grau de comprometimento da sociedade civil com princípios e valores de participação? A nossa educação, ela está formando cidadãos que sabem atuar em conselhos ou de forma participativa? Né? Vocês têm Grêmio aqui, como é que vocês se organizam enquanto movimento estudantil? Como é que vocês reivindicam os direitos de vocês ou as adequações com relação ao direito de vocês? Então, a organização da sociedade civil ela é muito importante para que a gente possa enfrentar os desafios do século XXI de uma maneira adequada. E quais são esses desafios? Nós temos, primeiro, a questão da superpopulação, porque não tem como a gente alimentar todas essas pessoas que estão nascendo e que vão nascer. A perspectiva é que em 2030 nós tenhamos 9 bilhões de pessoas no planeta. Isso é muita gente. Comida, doenças, moradia. Essas pessoas acabam ocupando áreas de risco, entre outras questões. Escassez de matérias-primas. O petróleo tem vida útil, que agora com pré-sal vai ter um tempo maior de vida útil, mas não muito grande. Então o petróleo é um problema muito sério de escassez, mas a gente já vai começar a ter escassez de cobre, por exemplo. O cobre vai ser a grande crise que a gente vai enfrentar. E o cobre, para quem já construiu, sabe que numa residência sem cobre é impossível você fazer instalação elétrica dentro da residência. E como é que você vai lidar com isso? O alumínio a gente recicla, por isso que a gente não tem tido tantos problemas com alumínio, mas a bauxita, de uma certa forma, também tende a se esgotar. E com 9 bilhões de pessoas fica mais difícil ainda. E a outra questão é o aquecimento global. Para mim, o aquecimento global hoje é a questão primordial e fundamental para a gente modificar os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Nós temos 2 questões com o aquecimento global, a adaptação e a mitigação. A adaptação é o que nós vamos ser obrigados a fazer com relação ao que já está acontecendo. Isso que aconteceu em Santa Catarina e que vem acontecendo em Santa Catarina, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, fora aquele absurdo que caiu, onde o pessoal estava ocupando um lixo, um aterro, né? Fora aquilo, aquelas inundações e todos os morros que desbarrancaram são frutos do aquecimento global. E, pasmem, vai piorar. E muito. Então, nós não temos estrutura para estarmos preparados para grandes eventos climáticos extremos. Como a gente vai lidar com eventos climáticos extremos, que é o que está acontecendo? Muita chuva em curto espaço de tempo, que causa alagamento e desbarrancamento. E outra, vamos ter muitas estiagens. Vocês já devem ter percebido nos últimos anos estiagens como nunca antes aconteceu na nossa região, de ter 3, 4 meses praticamente sem chuva. Isso é coisa que é muito rara para nós. E isso é fruto do aquecimento global. E quanto mais for potencializado isso, pior vão ser essas situações mais graves, elas vão ser. Isso é um grande desafio que a gente tem.